Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Christian e bem-vindo ao primeiro vídeo da série English Insights, onde eu vou te mostrar de uma vez por todas qual é o caminho para chegar à fluência no inglês. Cada domingo, nessa exata hora, nesse horário, você vai receber um novo vídeo que vai ser uma aula, tá? Que vai te ajudar a atingir a tão sonhada fluência no inglês e até provavelmente em qualquer idioma, porque a gente vai falar sobre conceitos como hoje, que é a memorização e como fixar melhor esse novo vocabulário na nossa mente, além de outros conteúdos muito massa que eu estou preparando à medida que avançam os dias, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu peço para você é que encarecidamente você pega uma caneta, um caderno e tente estar em um lugar tranquilo, tá? Porque eu vou falar de alguns conceitos um pouco densos. Não é que sejam difíceis para compreender, que são de outro mundo, porém eu preciso toda a atenção de você, tá? Como a nossa memória funciona? Nossa memória é muito parecida com uma fazenda e eu vou explicar por quê. Imagine que a nossa mente é uma fazenda e você é o agricultor responsável por tudo o que acontece aí, tá? Então, basicamente, de uma forma muito resumida, o trabalho de um agricultor seria fazer a colheita do trigo, armazenar ele e depois de entregar ele para o consumo humano. E basicamente esse é o trabalho: colheita, armazenamento e entrega, tá? Nossa memória funciona exatamente dessa forma. A gente tem que coletar dados de vocabulários, frases, gírias, expressões comuns dos nativos que a gente vai coletar ao longo dos anos. Isso nunca vai acabar, esse processo nunca vai acabar. A gente todos os dias tem uma coisa nova para aprender, então não pense que você vai parar de aprender alguma coisa nova no inglês. Sempre vai conseguir aprender alguma coisa nova, alguma expressão nova, porque os idiomas constantemente estão mudando. Então, essa colheita é constante. Depois de fazer essa colheita, você precisa armazenar ela. Aqui onde a maioria das pessoas desistem de aprender um novo idioma. Por quê? E já vamos falar um pouco mais sobre essa parada daqui do armazenamento, mas basicamente é porque elas não conseguem reter. Então, aqui nesse vídeo a gente vai a entender, a aprender como fixar isso na nossa mente. Toda aquela informação grudar aqui em cima. E depois disso, como fazer a entrega, ou seja, como usar aquela informação. Como fazer a colheita do trigo? Vamos a definir primeiro o que é o trigo. O trigo seria todo aquele conteúdo de qualidade que a gente tem interesse em saber. Por exemplo, eu gosto muito de música, tá? Eu toco violão faz vários anos e eu não somente gosto de tocar violão, eu gosto de entender todo aquele processo da música. Quando uma ópera é feita, quando uma trilha sonora de um filme é feita, tudo aquele parada de Beethoven, Mozart, Bach. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é aquele conteúdo que eu tenho interesse em conhecer. Quais são meus interesses? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber e entender. Por quê? Porque a partir daí que a gente vai começar a procurar e buscar todo aquele conteúdo para consumir no idioma alvo, ou seja, no idioma que a gente quer aprender. Vou tomar o inglês como exemplo, mas isso aplica para qualquer outro idioma. Se eu quero aprender inglês e eu curto muito de conteúdo em inglês, mas estou acostumado a fazer isso no meu idioma nativo, eu vou começar a fazer isso em inglês. Mas tem que ter cuidado com uma coisa, tá? E é o seguinte,
Imagina que você vai na academia e vê um cara levantando 100 quilos de vez. Você acha que no primeiro dia da academia você vai conseguir levantar 100 quilos de vez? Não, você precisa começar aos poucos. Primeiro com uma barra sem nada, depois vai botando 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 7 quilos, até chegar à possibilidade de levantar 100 quilos e até provavelmente superar, como aquele cara fortão que levanta 100 quilos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa coletar, tá? Trigo, ou seja, esse conteúdo de qualidade, mas isso não significa que você vai ter uma overdose de informação, porque você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa ter uma rotina de colheita de informação. Isso tem que ser constante. Daí que onde você vai buscar esse trigo? Em YouTube, podcast, Spotify, documentários, livros. Você vai tentar fazer tudo o possível para continuar enchendo seu armazém. E já vamos falar sobre a parada de armazenamento, tá? Mas você tem que coletar, reunir tudo aquele conhecimento que está aí disponível para você consumir, e tá de graça na internet, tá de graça isso. Então, é simplesmente você apartar uns 15 minutos, 30 minutos por dia e começar a se expor voluntariamente, tá? Fazer o trabalho de colheita de toda aquela informação. Agora sim, vamos falar do seguinte passo, que é o armazenamento. Depois de você pegar toda aquela informação de novas palavras, peguei 100 palavras em inglês, eu aprendi 50 novas frases. Você precisa armazenar isso, você precisa organizar isso. E todos nós temos na nossa mente, dito de forma bem simples, 2 compartilhamentos. Tem na memória de curto prazo e memória de longo prazo. Nosso objetivo, sempre toda aquela informação vai chegar aqui na memória de curto prazo. Mas nosso objetivo é passar ela daqui para cá, para a memória de longo prazo. Como é que a gente consegue fazer isso? Tem várias opções, várias técnicas. Eu curto de algumas, outras pessoas usam outras, mas aqui eu vou mencionar todas aquelas que eu conheço e que eu sei que muita gente tem resultado usando elas. A primeira coisa que você pode fazer para passar aquela informação da memória de curto prazo para o longo prazo seria repetir constantemente tudo aquilo que é novo. Daí por isso eu falei, se você não consegue coletar e armazenar isso, por exemplo, se você não consegue levantar 100 quilos de informação, não faça isso, tá? Você precisa começar aos poucos. Daí que você necessita repetir sempre, constantemente, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, aquela nova palavra que você aprendeu. Você precisa repetir, repetir e repetir tantas vezes que seja possível para você reter aquela nova informação. Então, já a gente falou que você pode repetir todas aquelas palavras, aquele vocabulário para passar da memória de curto prazo para o longo prazo. Outra coisa que você pode fazer é aquilo que estou fazendo agora. Ademanes, aqui movimentos com minhas mãos. E isso daqui é muito importante para os verbos. Se você quer aprender um novo verbo, você precisa imaginar aquela ação ou, se possível, fazê-la. Outra coisa que você pode fazer, além de buscar a origem das palavras, além de fazer ação, é você anotar em post-its, fazer seus próprios post-its. Não sei se tem uma tradução literal no português. Me ajuda aqui nos comentários, por favor, qual é a palavra certa. Mas são aqueles cartãozinhos que você pode colar em todo canto, tá? Para você lembrar da palavra. Por exemplo, está lá na geladeira, você cola aí. E é assim, você vai
colar em todo lugar da sua casa, daquilo que esteja na sua mão. Você vai colar a palavra do idioma que você esteja aprendendo, daquela coisa que é comum para você. Pense nisso. Quantos objetos você tem na sua casa, na cozinha, no banheiro, no seu quarto, na sua habitação, na sala, no comedor? Quantos objetos diferentes, com nomes diferentes? Provavelmente você tenha pelo menos 100 nomes diferentes. 100 nomes. Eu acredito que você tem mais. Estou chutando baixo, mas eu acredito que você tenha mais. Agora imagina você aprender todas aquelas palavras em pouco tempo. Você vai ver que vai aprender todas aquelas palavras em menos de uma semana, tem menos de 3 dias. Cada quem tem o seu próprio ritmo. Mas eu acredito que você fazendo isso vai passar aquela nova informação, aquelas novas palavras na memória do longo prazo. Outra coisa que você pode fazer é relacionar aquelas palavras entre si. Se chama de associação inverossímil. Isso é uma técnica que você vai usar uma palavra e vai relacionar ela com seu significado. O idioma nativo aqui é importante você usar seu idioma nativo, mas a relação provavelmente você não tenha sentido. Vamos falar de aqui um exemplo. Esse verbo aqui, to feel, literalmente traduzido no português significa sentir. Agora, como você vai lembrar daquela palavra? Do verbo to feel. Todo mundo sente um feeling por alguém. Todo mundo sente um feeling por alguém. Isso é uma frase que faz sentido. E eu estou aqui combinando uma palavra em inglês dentro de uma frase de português. O que é feeling? É sentir uma coisa por alguém. É sentir, tá? Outra palavra, to see. Será que você gostaria de se ver num espelho? Claro que sim. Você está entendendo? Usei a pronúncia daquele verbo, que em inglês é see, e eu incluí aquele verbo de uma forma meio esquisita que só eu entendo, tá? Você não precisa pegar esses exemplos que eu estou mencionando. Por quê? Porque a sacada da associação inverossímil que você somente na sua cabeça faz sentido, tá? Você tem que... é simples assim, você precisa relacionar aquela palavra e de alguma forma bem criativa você precisa relacionar ela com outra coisa. Pode ser com uma palavra no seu idioma nativo que tem um som parecido, uma pronúncia parecida, como eu acabei de falar. Será que um cego gostaria de se ver num espelho? Entendeu? Aí você vai conseguir lembrar. Aí, na hora. Ou pode relacionar aquela palavra com um significado literal numa mesma frase, mas, de novo, só na sua cabeça faz sentido. Daí que eu falei, cada quem tem o seu próprio jeito de armazenar a informação. O importante é você conseguir passar aquela informação da memória do curto prazo para o longo prazo. Agora, tá, eu já fiz a colheita e já armazenei aquela informação, tá tudo bem. Mas o que acontece, imagina no caso na vida real, do trigo. O trigo já ele foi coletado, ele foi armazenado, mas o que acontece se ele não é processado, se ele não é entregado? Você vence, tem uma data de vencimento, ele precisa ser entregado, porque senão todo aquele esforço é desperdiciado, não é? Você precisa fazer isso. E o que é mais interessante, é até quase que um paradoxo, que quanto mais você entrega, quanto mais você deixa aí, quanto mais você abre mão daquela informação que você armazenou, mais rápido fica na sua mente. Maior é a quantidade de tempo que fica na sua mente. Olha que louco como a nossa memória funciona. Quanto mais você entrega, quanto mais você usa aquela informação que está aqui, que você armazenou, que você fez muito esforço para armazenar,
mais tempo fica na sua mente. Daí que a importância da prática contínua todos os dias. Daí que eu falei o importante no começo, lá quando eu estava falando da colheita. Você vê um cara na academia levantando 100 quilos de vez. Você precisa fazer todo esse processo todos os dias. Não adianta você consumir 8 horas de conteúdo em inglês. Se você está aprendendo inglês, vamos falar do inglês. 8 horas de conteúdo em inglês. Você tentar armazenar tudo isso, fazendo tudo que eu já falei. Aquelas 8 horas, imagina isso. 8 horas de informação. Vai tentar armazenar isso. Você não vai conseguir lembrar. Você não vai conseguir processar aquela informação para usar logo, na hora. Entendeu? Daí que você precisa consumir aos poucos. Armazenar ele aos poucos. E depois usar essa informação. Então, o que eu recomendo? Se você vai usar música para aprender inglês, tá tudo bem, eu complemento, mas não faça isso sua base, tá? Da colheita de informação, você precisa fazer mais. Você precisa ler livros, ouvir podcast, assistir filme, tentar de alguma forma ou até de outra avançar em conteúdo, não somente conteúdo para criança. No começo tá bem, tá tudo bem, mas aumentar o vocabulário que uma pessoa da sua idade normalmente usa. Então, para resumir o vídeo, você precisa coletar, imagine que sua mente é uma fazenda, tá? Você precisa de fazer uma colheita eficiente do trigo, ou seja, conteúdo de qualidade que você tem interesse em consumir. E comece aos poucos, tá? Você não vai começar coletando 20 toneladas de trigo. Não, você vai começar devagar. Depois você vai armazenar toda aquela nova informação no compartilhamento da memória de longo prazo. Toda aquela automaticamente vai chegar na memória de curto prazo, mas você precisa botar ela na memória de longo prazo. E já falei das técnicas, tá? Se você precisa, você pode reassistir esse vídeo, pelo menos aquela parte, daí para você armazenar aquela informação. E para você fixar aquela informação, grudar aí na sua mente, no seu armazém, você precisa entregar ela, usar ela. Isso. A questão da memória não é como do cara do xadrez, que é um prodígio, do cara que aprende milhares de livros em uma quantidade absurda de tempos. Eles são exceções, não são a regra. A gente comum, a gente promédio, precisa entender como nossa memória funciona e depois de conhecer aquele processo, eu acredito que vamos conseguir absorver ainda mais informação do que a gente está fazendo hoje. Se esse vídeo gostou, se ajudou, tem ajudado você, se inscreva aqui no canal. Eu não vou enrolar muito aqui na conclusão e nos vemos no seguinte domingo. Tchau, tchau.